Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Haroldo Machado do MIPD 47 Podcast. Estou passando aqui para convidar vocês a assistirem uma série especial que a gente fez aqui no 33º Congresso Brasileiro da Ciência das Plantas Daninhas. Nós fizemos uma série convidando aqui e recebendo vários pesquisadores da área de manejo integrado de plantas daninhas e com vários temas muito especiais. Nós discutimos aqui temas como ecofisiologia de plantas daninhas, ecologia de plantas daninhas, resistência de plantas daninhas a herbicidas, resistência de plantas daninhas em diferentes sistemas de produção, tecnologia de aplicação de herbicidas, ferramentas ômicas no manejo de plantas daninhas, enfim, são muitos os episódios, são muitos os temas importantes que a gente discutiu aqui. Então quero convidar vocês a ouvirem os episódios, a assistirem os episódios. Então os nossos episódios eles estão disponibilizados nas plataformas de áudio, que vocês já estão acostumados a assistir, a ouvir, e também podem assistir pelo YouTube. Nós estamos lá no canal do MIPD 47, tá? Então eu vou peço a vocês que assistam, que curtam, que compartilhem e que se inscrevam no canal do MIPD 47 e que façam esse podcast, que façam esses episódios chegar em mais pessoas, em mais produtores, em mais técnicos, em mais estudantes e na população em geral que precisa conhecer um pouco mais sobre as ferramentas de manejo integrado de plantas daninhas. É isso aí, venha com a gente e vamos acompanhar esses episódios. Um abraço. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Haroldo Machado e esse é o MIPD 47, seu podcast sobre manejo integrado de plantas daninhas. Aqui, as plantas daninhas são um assunto. E nesse episódio eu tenho o prazer de receber aqui o professor Robson Pitelli e a doutora Amanda Santos. Nós vamos conversar um pouco aqui hoje sobre ecologia de plantas daninhas, né, com foco na resistência. E lembrando que esse podcast ele tem um apoio do Comitê de Ação à Resistência aos Herbicidas, o Agarac Brasil, e nós estamos aqui no 33º Congresso Brasileiro da Ciência das Plantas Daninhas, que está ocorrendo em Campinas, e nessa parceria com o Agarac nós estamos com um estúdio montado aqui dentro do stand do Agarac, né, para trazer então esses conteúdos importantes aqui dentro da nossa área de atuação, dentro da área da ciência das plantas daninhas. Então, agradecer também ao Agarac e também agradecer aos apoiadores, né, que é o Método Sem Mato, agradecer também ao Grupo de Pesquisa em Plantas Daninhas e Pesticidas no Ambiente e à Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que são os nossos apoiadores e que nos ajudam, né, que nos auxiliam aí, cada um dentro do seu contexto, para que o podcast ele possa acontecer, né? E aqui eu já quero agradecer também ao professor Pitelli. O professor Pitelli já é de casa também, né? Já é o 3º episódio que a gente está gravando junto. A Amanda também, eu acho que deve ser o 3º ou 4º episódio também, né, Amanda? Que você está com a gente aqui. Então já são todos de casa aqui no MIPD 47. E hoje a gente vai tratar de um tema importante, que é a parte da ecologia. Se me permite, né, professor, talvez seja um tema muito ali tangente, né, quando se fala em estudos de resistência, né? Essa parte da ecologia ela ainda fica ali um pouquinho de lado, mas a gente não pode deixar isso acontecer e por isso a gente está tratando desse tema aqui, tá? Trouxe esse tema para a gente discutir. Então, antes da gente começar efetivamente a tratar do tema, eu queria que o professor Pitelli, a doutora Amanda, se apresentasse aí para os nossos ouvintes, os nossos telespectadores. E lembrando aos nossos ouvintes que estão acostumados a nos ouvir pelas mídias, né? Ou nos ouvir aí pelos agregadores de podcast, que pode chegar agora aqui no YouTube, né? Quem está nos ouvindo pode ir lá no YouTube e acompanhar, ver quais são as faces por trás das vozes, né? Porque quem ouve podcast nos agregadores só ouve a voz e não vê a gente, né? E lá no YouTube vocês podem nos ver. Então, siga o canal lá do MIPD 47 no YouTube, compartilhem os episódios, deem um like, se inscrevam no canal, porque isso é importante para a gente conseguir alcançar mais pessoas. Então vamos lá, sem mais delongas, né?
Professor Pitelli, depois... Vamos começar com as Sim, damas claro. primeiras, professor? As Que damas. honra, né? As damas primeiras. Amanda, por favor, quem é a Amanda? Se apresenta para os nossos ouvintes, por favor. Sim, claro. Não, primeiramente eu gostaria de dizer que está muito chique isso daqui, né? Professor, muito feliz de ver, né, a evolução do MIPD 47, né, como programa, como podcast e agora videocast, né? Então, muito prazer a todos, né, que já me ouviram nos episódios anteriores. Eu sou Amanda Souza, eu sou engenheira agrônoma formada pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, com muito orgulho, onde eu também realizei o meu mestrado e o meu doutorado, né, onde eu tive a oportunidade de trabalhar com o professor Haroldo e com a professora Camila, desde a graduação, lá desde do princípio, né, muito feliz de estar aqui, né, e aí minha história com os herbicidas, né, então desde da minha graduação, né, como eu disse, eu trabalhei com herbicida, então trabalhei com fitorremediação de herbicidas, aí no meu mestrado, né, eu trabalhei com a dinâmica de herbicidas no solo, e no doutorado eu tive a oportunidade de trabalhar com resistência e com diversos outros assuntos que a gente tratou lá no PDPA, né, professor? Exatamente. Teve uma oportunidade também de fazer Exato. uma parte do trabalho fora, né, Uhum, Amanda? exato. Eu fiz meu doutorado, né, parte dele, meu doutorado de sanduíche, na Colorado State University, né, onde eu fiquei lá por um ano, quase um ano e meio, tratando sobre o assunto resistência, né, mais especificamente com resistência de buva a 5 diferentes mecanismos de ação. Então, a minha história, apesar, né, da idade, a minha história com resistência e com herbicida, planta daninha, é bem longa, é bem extensa, e hoje eu estou muito feliz de estar aqui dividindo a mesa com o professor Robson. Eu Uma vou dizer que ela é longa, viu, Amanda? Mas é muito pequenininha perto do nosso outro Nossa, convidado aqui. exatamente. Ô, Amanda, só vale só ressaltar que você também hoje faz parte do Agarac Brasil, né? Exatamente. Hoje eu faço parte, né, do Agarac, né, como membro do Agarac, e também a minha história profissional hoje, ela se encontra na BASF, né, então hoje eu sou a pesquisadora de resistência de plantas daninhas da BASF, onde a gente tem a oportunidade, né, de realizar alguns trabalhos relacionados à resistência, monitoramento, mapeamento de planta daninha, né, e os passos para a gente fazer o manejo dessas plantas daninhas, e junto, né, aliado, né, o meu trabalho com a BASF, né, onde eu digo que o meu segundo job aqui é no Agarac, onde a gente também tem diversas ações também, para tanto detectar e mitigar e manejar essas danadinhas que a gente vem encontrando por aí. Perfeito. Muito bem, Amanda. Muito obrigado novamente por aceitar o convite, né? De estar aqui no MIPD 47 para a gente debater esse tema. Professor Pitelli, por favor, para quem não conhece, se tem alguma figura, né? Que ainda não citou o professor Pitelli, ainda não conhece o professor Pitelli, né? Impossível. Às vezes tem algum desantenado por aí, mas Não, ainda tem muita gente que não citou e não é desantenada, não. É muito específica a minha área, né? Meu nome é Robinson Antônio Pitelli, eu sou formado pela Unesp de Jaboticabal, tenho mestrado e doutorado na Exalc, na USP, na área de solos e nutrição. Fiz o pós-doutorado na Universidade da Flórida, trabalhando com controle biológico de plantas aquáticas. E fiz o meu professor titular também na área de ecologia de plantas daninhas. Eu venho trabalhando com plantas daninhas desde 1972, até um fato histórico. Começamos eu e o Ricardo Vitória junto fazendo os trabalhos, né? legal. O professor Ricardo Vitória já esteve aqui com a gente num outro episódio. Nós começamos juntos. Ele não fala porque ele acha que ele é mais velho que eu. Na realidade, depois eu fui muito incentivado pelo meu departamento a trabalhar com biologia. Mas não adianta você trabalhar com biologia de planta daninha se você não tiver um certo foco no controle. Exato. Então eu trabalhei realmente na ecologia, sempre aplicada a controle de plantas daninhas. Perfeito. Essa é a minha vida. Perfeito, professor. Muito obrigado por aceitar o convite para estar aqui com a gente, né? Para a gente conversar aqui muitos temas aqui importantes. Eu sempre brinco, aquela primeira questão de prova. No meu podcast eu tento alinhar ali o público, né? Nivelar ali o público. E aí vem aquela primeira pergunta de prova, professor. Com certeza já caiu nas provas que o senhor fazia lá para os alunos, né?
O que é ecologia de plantas daninhas? Quando a gente fala ecologia de plantas daninhas, nós estamos nos referindo a quê? Bom, é para mim? Por favor, professor. Não, Eu quero ouvir do professor a Pitelo. ecologia Por da favor. planta daninha é qual? A planta daninha trata-se de uma comunidade vegetal que se instala em áreas que foram perturbadas pelo homem. Na realidade, se trata de plantas pioneiras que sempre existiram, só que com o início da agricultura, elas sempre existiram para ocupar áreas que perderam a vegetação nativa, como a primeira sucessão que acontece. Só que com o evento do homem mantendo áreas agrícolas, essa área desnuda passou a ter uma certa continuidade e elas evoluíram nesse sentido. Mas a ecologia delas é exatamente igual a qualquer ecologia de populações. Vegetais, elas dependem do clima, elas são influenciadas pelo clima, elas afetam o microclima local, elas têm perdas, ela tem inimigos naturais, como todas as outras plantas, ela tem balanços entre o banco de semente, o que realmente germina. Ela é exatamente igual a qualquer outra planta. São as relações de uma comunidade vegetal e das populações que a compõem com o meio físico. Perfeito. Muito obrigado, professor, por essa brilhante definição aqui, né? Ô, Amanda, e aí eu já vou pegar então esse conceito, né, que o professor Pitelli trouxe para a gente aqui e já vou colocar um outro ingrediente aí, né? Que é essa relação aí, né? Como que os estudos de ecologia eles auxiliam aí quando a gente pensa em manejo de resistência, né? Depois eu quero ouvir o professor Pitelli também nessa pergunta, professor. Sim, sim. A gente acha, né, que a ecologia e a resistência são assuntos muito diferentes, mas não são, né? Elas estão completamente interligadas, né? Quando a gente fala de planta daninha e quando a gente fala de resistência, acho que existem três palavras-chave que a gente pode relacionar. Primeiro, é a interação. Então, como o professor muito bem disse, né, a planta daninha ela vai estar ali interagindo com o ambiente e interagindo assim com a nossa cultura também de interesse, né? Então, ela vai estar ali competindo por água, por luz, por nutrientes, né? E aí a planta daninha, como a gente bem sabe, né, que possui aí características muito agressivas, e se a gente não der a nossa planta daninha todo o suporte para que ela consiga se sobressair, ou se a gente não conseguir manejar direito, a gente vai ter, né, essa planta daninha, ela tendo como eu não sei se eu posso dizer isso, professor, mas uma interação ali com um ambiente muito maior que a nossa cultura ela vai ter. E aí, assim como, né, ela tem com o ambiente, a gente pode falar que ela também tem interação com o herbicida que a gente aplica, né? E aí onde vem a nossa segunda palavra-chave, que é a pressão de seleção. Então, quando a gente aplica um herbicida ali, o mesmo herbicida, um herbicida, né, pertencente ao mesmo mecanismo de ação, esse herbicida sendo aplicado na mesma área ali por diversas vezes, ele vai fazer o quê? Ele vai eliminar as plantas ali que são suscetíveis a esse produto e cada vez, né, cada ano que passa, a gente vai ter ali mais biótipos, né, com características que conferem a resistência. Então, quando a gente fala de a interação, pressão de seleção dessas plantas daninhas, logo a gente tem que falar de adaptação. Então, essas plantas resistentes, né, para elas sobreviverem ali, apesar de elas sobreviverem à aplicação do herbicida, elas também têm que estar adaptadas àquele ambiente, né? Perfeito, Então, Amanda. aquelas plantas que estão ali, elas vão se reproduzir, elas vão disseminar, e aí cada vez mais a gente vai ver um problema que a gente tem, que está sendo bem recorrente hoje, né? Que são plantas dominando muitas áreas, grandes reboleiras de plantas daninhas. Então, a gente consegue muito bem relacionar a ecologia com a resistência. Ô, professor Pitelli, a Amanda usou alguns termos aí, eu vou pegar um que é pressão de seleção e eu vou colocar um outro aqui que é dinâmica de populações, né? Como que é essa relação, professor? O que a gente tem feito de errado aí para talvez essa dinâmica de populações está indo para um caminho que a gente não quisesse, né? Veja só, eu vou me estender um pouquinho. A aquisição de resistência por uma população de planta daninha, ela tem tudo a ver com a biologia da planta daninha. Por quê? Primeira coisa,
tem a ver com o contingente genético dessa planta daninha, com toda a variabilidade genética que ela tenha pelo menos uma combinação de genes, ou dificilmente é um gene só, mas uma combinação de genes que torna aquela planta resistente. Quando você aplica o herbicida, essa planta vai sobreviver e vai reproduzir. Se ela não reproduzir, ela só sobreviver, ela não se torna resistente. Então essa é a pressão de seleção. Essa pressão de seleção é igualzinha a qualquer outra pressão de seleção. O herbicida passa a ser um fator biótico não periódico. Sendo ele não periódico, ele tem grande impacto sobre a população da planta. No entanto, a partir do momento que você passa a aplicá-lo sempre, ele se torna um fator periódico e a planta começa a selecionar o biotipo que vai sobreviver àquela pressão de seleção. Isso, desculpe. A Amanda já tinha já tinha colocado. Algumas coisas são muito importantes você definir na biologia da planta. Essa foi uma crítica que eu sempre fiz e me afastei um pouco da resistência por causa disso. Nós temos características das plantas que favorecem ou não a resistência. Um exemplo é a vida média do propágulo no solo. Exato. Por que picão preto, a Abides pilosa, tem resistência para muitos herbicidas? Porque a sobrevida da semente do picão preto no solo é de 3 a 4 anos. Quando é que você vai achar uma planta com 20, 25 anos de sobrevida no solo que ela não esteja sempre soltando o biotipo tolerante? Biotipo resistente, suscetível. Então, a seleção fica mais difícil. A sobrevida da semente no solo é um fator muito importante na velocidade da aquisição da resistência. Outro problema também é a questão da biologia reprodutiva, se ela é autógama, se ela é alógama. Isso também leva à possibilidade de a resistência se tornar muito mais fixada no patrimônio genético daquela população submetida à aplicação do herbicida por várias vezes, ou se ela torna-se mais reversível. Porque, por exemplo, uma planta alogâmica, ela recebe está recebendo pólen de várias regiões. Exatamente. E uma planta autógama, não, ela vai estar se trocando por ali. Então, tem muitos aspectos da biologia das plantas que não podem ser ignorados e que até hoje o foram. Não existe uma pesquisa sobre vida média da semente no solo. Se vocês têm dessas plantas resistentes, me comunica, porque eu não conheço. Não tem. E uma coisa acho que bacana que o senhor falou também, professor, é com relação à alogamia, né, da planta, autogamia. A gente começou a estudar isso um pouco, a entender um pouco mais disso, depois do problema da resistência, né? Ninguém não se falava disso e conhecia a planta daninha, né, antes do problema, antes de surgir aí a resistência. Agora não, para muitos bióticos, para muitas espécies, a gente já tem bem definido, né? Como que ela se multiplica, como se é o número de cromossomos, né? Se é alógama, autógama, autógama com frequente alogamia, enfim, essa confusão toda aí a gente já está começando a entender um pouco mais, né? Mas aí ainda considerando, ainda indo nesse item, né, da dinâmica aí de populações, quais são os fatores que a gente pode falar assim de fatores ecológicos, né, que vão influenciar mais diretamente aí nessa dinâmica de populações, professor? Fatores ecológicos. Fatores ecológicos, vamos. Bom, primeiro fator ecológico na minha opinião, é a ação de inimigos naturais. Me recordo muito bem quando surgiu a primeira planta resistente às imidazolinonas, que foi o Euphorbia terofila. Naquela época, não, até hoje existe, né? Mas naquela época, o Tadashi Urinori e o Dionísio Gazeiro tinham desenvolvido um fungo muito eficiente para o controle
da eufórbia. Quando surgiram os primeiros, vamos dizer, as primeiras manchas de população, nós aconselhamos a misturarem esse patógeno, que era de fácil produção de esporo, misturar com o herbicida. E quando aplicava o que escapava do herbicida, o patógeno pegava. Então tem muitas plantas que elas têm toda a reprodução dela comprometida por inimigos naturais, em que dificilmente ela chega a produzir um grande número de sementes, mesmo sendo resistente ao herbicida. E quando ela é resistente ao herbicida, ela sobra sozinha e os inimigos naturais se concentram nelas. E elas têm mais dificuldade nisso. Um outro fator ecológico que é o ajuste ecofisiológico, é o fitness dela, com relação àquele ambiente em si. Muitas vezes ela adquire resistência, mas num ambiente em que ela não tem muita expressão, não tem muita velocidade de crescimento, ou não tem uma população com um tamanho significativo. Não tem uma adaptabilidade ali. Tem uma adaptabilidade muito boa. Quando ela chega num local em que ela está muito bem adaptada, aí a velocidade da resistência, a própria resistência se torna muito mais expressiva. Legal. E outro fator ecológico também que atua nessa velocidade da aquisição da resistência ou na facilidade da aquisição de resistência seria o clima local. Não só a adaptabilidade que ela tem ao ambiente, mas se o clima é muito variável, é pouco variável, Perfeito. isso daí vai de encontro um pouco ao desempenho da planta. Perfeito. Ô, Amanda, e a gente tem visto muitos estudos nessa área, você que lida com isso, né? Você trabalha diariamente com populações, né? Você Sim. trabalha analisando populações de plantas resistentes, tá? Como que você observa isso? Infelizmente, não. Então, a gente não tem. Infelizmente, a gente não tem visto muitos estudos que fazem essa relação, né? Seria muito importante, né? Adaptação da planta daninha naquele meio, aquele clima e a resistência, né? A gente vê hoje muitos ensaios de eficácia, né? De produto, de herbicidas, né? Se eles estão funcionando ou não, mas essa parte de adaptação da resistência ao local ali, eu não tenho visto muitos estudos. Até aqui no congresso a gente viu uns trabalhos interessantes, né, que relacionam a planta daninha a variações climáticas, mas isso aí não é tão explorado ainda, né? Mas a gente tem visto alguns trabalhos também de fitness coast, né? De planta daninha, como que ela vai, se ela sobrevive àquele ambiente, como é que está relacionada ali a parte de herdabilidade, mas não muito focado nisso, infelizmente, né? Que eu acho que daria muito bem para relacionar isso e a gente teria trabalhos muito legais, inclusive, professor, para o nosso grupo de pesquisa, né? Seria muito bem interessante fazer isso. Legal. Eu acho que a gente precisa dar um foco melhor para a biologia, né, professor? A gente até comentou isso aqui um pouquinho, né, superficial, mas a gente precisa desse foco melhor para a biologia da planta, né? Ô, Ricardo, Haroldo, deixa eu contar uma historinha. Por favor, professor. Por Em favor. 1988, no Congresso de Campo Grande, foi lançado o Imazaquim. E as principais características do Imazaquim eram um herbicida altamente eficaz com alto poder residual. Isso significa uma pressão de seleção eficaz e longa. Naquela época, eu comentei com o gerente, desculpe, de pesquisa da American Cyanamid, naquela época, que aquele herbicida ia gerar alteração de flora, mudança de flora. E normalmente o pessoal não dá muita bola a essa parte da biologia da comunidade infestante. Não só de uma planta, mas sim de toda a comunidade. Da comunidade, né? Para eles era importante que controlava aquela planta. Era isso que era importante. Agora, o que acontecia com o resto, eles não tinham pensado. Na época, ele
considerou, foi muito educado, fingiu que acreditou em mim. Eles são muito polidos. 2 anos depois, eu recebo na minha sala um comitê deles. Por que você falou aquilo? Aí eu dei uma aula sobre pressão de seleção. A pressão de seleção ele não é só a nível de população, gerando resistência. E também ele é a nível de comunidade, gerando mudança de flora. Aí eu expliquei para eles. Naquela época, eu me lembro, eles financiaram um projeto para mim. Foi feito em 6 locais do Brasil. Um projeto enorme. Naquela época, o valor assim, até assustava, né? Assustou na minha faculdade. E nós fizemos esse trabalho. Nesse trabalho, nós verificamos, sim, que a alteração da flora era muito importante, havia uma seleção muito grande e que necessitaria haver algumas mesclas de herbicida, não só aquela mescla do imazaquim e o graminicida. Em Missões, Palmeira das Missões e Santo Ângelo, nós começamos a observar que algumas plantas, depois do 4º ou 5º ano de trabalho, nós fizemos trabalho por 5 anos, no 4º, 5º ano de trabalho, nós começamos a notar algumas plantas sobreviventes de amendoim bravo. Foi mais ou menos na época que o Ribeus visitou nossa área e ele relatou muito bem a resistência. Ele foi muito rápido, tanto é que no congresso que ele anunciou a resistência, se eu não me engano, foi de Chicago, nos Estados Unidos, o painel dele foi feito até à mão, porque não deu tempo, o negócio foi muito corrido. Quando nós notamos isso, nós participamos de uma reunião nos Estados Unidos e nós começamos a falar em mescla de herbicida, vamos falar em rotação de herbicida, e nós prosseguimos o trabalho, que era de 5 anos, por mais 4 anos. E nós verificamos naquela época que a mescla de herbicidas era o que ia resolver o assunto naquele caso. Então, o que nós fizemos? Nós misturamos pressões de seleção. Nós pusemos outra pressão de seleção. Naquela época não se falava nisso ainda. Era o conhecimento que se tinha à luz naquele momento, né, professor? E esse resultado nunca o Dale Schenner nos deixou publicar. Você conhece o Dale Schenner? Não, infelizmente não. Ele era o guru da Cenamid em pesquisa. Ele era funcionário de pesquisa, mas ele era um dos maiores cientistas do mundo. Ele falou, não, vamos segurar esses resultados, vamos tudo. Então, é um trabalho que eu poderia ter publicado e nunca publiquei. Mas isso aqui já deve responder uma outra pergunta para você. Quando detectamos a resistência... Exato. A gente ia chegar lá. A gente ia chegar. O que fazer? Eu acho que tem que ser muito rápido no gatilho. Não pode ficar... Desculpa a expressão. Não pensando. Não dá tempo. Você tem que chegar e falar, não. E você tem 2 opções só. Ou mescla ou rotação. Ou achar um micro-organismo que faça controle biológico, mas não é fácil achar. Naquela época nós tínhamos, por acaso, a eufórbia, o bipolares, para controlar a eufórbia. Mas hoje acha para buva, não acha. Então, do que o senhor falou, das 3 opções que o senhor deu aqui, que foi misturar ou rotacionar o biológico, os 2 primeiros acho que tá assim, tá bem consolidado e é bem feito, né? O terceiro não, né? O terceiro não, porque controle biológico de plantas daninhas é muito, muito, muito mais difícil do que o controle biológico de insetos. Ô professor, mas você não acha que nos últimos, pelo menos 3 anos aí, que isso tem vindo à tona, que as pessoas, pesquisadores, têm olhado com mais cuidado para isso? As agências de fomento têm olhado para isso e a gente tem visto os projetos aprovados aí nessa linha. Você acha que isso pode...
Tem. Eu tenho uma opinião própria. E é uma Quero opinião, ouvi-la, professor. e é uma opinião que o meu professor, que o meu que foi orientador nos Estados Unidos, expressou. Teve uma sessão especial do Earth Science para homenagear o meu orientador quando ele aposentou. E vários ex-orientados deles foram convidados. Foi em Orlando e estavam lá. O Brasil é o único que tinha dois. Tinha o professor Robert Barreto, Sim. um tremendo pesquisador, e estava eu lá porque é amigo do homem. Bom, e ele manifestou o seguinte: o controle biológico de plantas daninhas, isso eu já vinha falando, é muito difícil porque você está controlando um organismo vegetal dentro de uma cultura vegetal. Isso já é um grau de dificuldade muito grande. Exato. Segunda coisa, se ele for muito específico, o que acontece? Você mata uma espécie, as comunidades vegetais são diversificadas. Então, tem pouco efeito. E se ele for inespecífico, pouco específico, ocorre o risco de ele pegar cultura, ou uma vizinha, ou uma subsequente. Exato. Então, essas dificuldades do controle biológico. Onde nós estamos achando um nicho muito interessante para controle biológico? Primeiro, quando eu comecei a trabalhar com fedegoso, porque naquela época não existia o herbicida que controlasse o fedegoso. Quando eu estava feliz que eu ia ganhar dinheiro com o microherbicida, apareceu o flumetsulam e passou a controlar. Mas numa condição em que ele é muito selecionado por um herbicida e não tem uma espécie não resistente, Sim. uma espécie tolerante, que ela não é muito selecionado por herbicida e não tem perspectiva de conseguir a curto prazo, o controle biológico se torna interessante. Segundo, para espécies resistentes. E terceiro, que é o grande mercado, são locais em que há muita resistência à aplicação de herbicida. Plantas aquáticas. Ou ainda, plantas que causam um problema específico na cultura. Veja só se você eliminar trepadeiras. Você resolve uma das formas de interferência mais importantes nas culturas. Muitas vezes o herbicida é bom, mas não pega a trepadeira. Então você tem que usar mais ou menos para pegar a trepadeira. Então, nessas condições, o controle biológico funciona. Então, é isso que eu queria chegar lá, deixa eu entender. Então, você acha que o controle biológico ele ainda vai atender, por mais que ele esteja aumentando em nível de pesquisa, mas ele vai atender nichos, né? É um produto de nichos. Perfeito. Sim. Eu acho Amanda. que, no meu ver, parece que existe um receio muito grande, né? De você usar o controle biológico para fazer manejo de planta, né? É como o professor disse, você está inserindo um micro-organismo estranho naquele ambiente ali para fazer um controle ou generalizado ou muito específico. Eu acho que existe um receio muito grande da comunidade científica em relação, mas a gente está vendo, né? Como o professor disse, tem há uns 3 anos já que a gente tem visto uns avanços nos estudos, né? De controle biológico. Exato. Haroldo, eu posso complementar? Por favor. Nós temos duas modalidades de controle biológico. Vamos falar mais perto. Né? Nós temos duas modalidades de controle biológico. O controle biológico clássico, que é aquele utilizado contra a planta exótica. Você vai ao centro de origem da planta, você seleciona um inimigo natural que é altamente eficiente no controle dela e que naquele ambiente, ele é seletivo. Aí, você gasta anos com testes de seletividade lá. Depois você traz ele numa estrutura quarentenária no Brasil e você faz teste contra as plantas que você não testou lá, mas que existem no Brasil. Se ele for totalmente seletivo, ele é liberado. E aí, ele causa ele controla aquela planta exótica. Esse produto é que eu tenho muito medo. Porque se você não fizer muito bem essa seleção,
ele pode pegar plantas nativas. E num país mega diverso como é o Como nós. Brasil, Sim. a possibilidade de você esquecer uma é grande. Eu sempre achei que para Braquiária decumbens e para Braquiária aquática tinha que ter feito isso. Não sei se vocês assistiram minha palestra, mas eu mostrei o desgraça que está sendo para a biodiversidade Sim. brasileira essas duas plantas. Eu vou pedir desculpa, professor, eu não assisti, eu estava aqui gravando, eu estava gravando o podcast, eu não consegui estar lá, mas eu queria muito ter ouvido essa palestra e depois, se eu tiver acesso ao material, eu vou agradecer. Tá bom, vamos lá. Existe outra modalidade de controle, que é o controle biológico aumentativo, que é quando você pega um micro-organismo que já existe, ou um inseto que já existe no ambiente. Só que ele existe num nível de colonização que não é suficiente para controlar aquela planta. Então, o que você faz? Você vai para o laboratório, você reproduz ele e você reintroduz num nível uma quantidade de esporos maior do que ocorreria naturalmente. Aí ele controla. Só que, como ele está em equilíbrio com a natureza, naquele ecossistema, a população dele vai cair de novo, vai deixar de controlar, aí você pega ele de novo e aplica, por isso que chama o microherbicida. Porque você pega e aplica, pega e aplica. Veja só, nessa condição, o teste que você vai ter que fazer é só o teste de você aumentar o potencial de inóculo. É só o teste do aumento do potencial de inóculo. Por quê? Porque ele realmente já é daquele ambiente. Perfeito, né? Naquele potencial de inóculo, ele não causa problema para as plantas. Será que aumentando o potencial de inóculo? Aí tem várias possibilidades. O Brasil tem várias possibilidades, mas para usar realmente naqueles nichos que eu falei. Sim. Perfeito. E quando o pessoal tem medo de introduzir ele, aí vai um pouco também de falta de conhecimento básico sobre ecologia de plantas daninhas e ecologia da relação planta-patógeno. Ô, professor, mas eu queria voltar com o senhor e com a Amanda aqui, né, no tema aqui da evolução da resistência e do impacto disso nas comunidades, né? Como que funciona isso, né? Pensando nessa seleção de plantas, como que essas plantas resistentes elas vão dominando aquela área, aquela comunidade? Como que funciona esse processo? Posso? Nossa, a gente está tendo uma aula aqui, não estamos? Sim, estou adorando. É, né? Então, no meu entendimento, né, professor, e sinta-se à vontade para me corrigir, né? Quando a gente tem esse biótipo resistente, né, essa população de plantas daninhas resistentes que elas vão crescendo naquele ambiente, tomando conta daquele ambiente, a gente tem um ataque ali, uma redução, pode ter redução ali de diversidade, né, de plantas daninhas que podiam de plantas, né, não só plantas daninhas, mas de plantas que podiam estar naquele local. A gente pode ter ali uma diversidade de microflora, a gente pode ter ali até uma dificuldade, e aí quando a gente fala nisso, né, a gente pode ter uma dificuldade até ali de manejo dessas plantas daninhas, né, que estão ali dominando aquela região, porque elas vão estar ali super adaptadas, né? Elas vão ter mecanismos de defesa e sistemas que vão permitir que elas sobrevivam e realmente dominem aquele local. E aí, se o professor Pitelli quiser completar, né, para... Eu vou só te provocar, né, professor, pegando ali aqueles índices que a gente usa, aqueles parâmetros fitossociológicos, né, índice de valor de importância, né, frequência e tal. Como que a resistência, né, ela vai aí nessa direção aí de mudança de população, né? Acontece o seguinte, quando você aplica um herbicida numa área que tem uma população resistente, ele vai matar as outras plantas, as outras espécies e vai deixar só aquela. O que vai acontecendo? Vai havendo um decaimento no banco de sementes, no estoque de sementes das plantas suscetíveis. E vai tendo um aumento no estoque de sementes da planta resistente. Então, em função disso, ela vai ser proeminente nas próximas gerações. Exato. Ela vai ser proeminente nas próximas gerações. E aí você me provocou, que pergunta? Os índices, né? Quando a gente vê os índices. Quando você trabalhar com fitossociologia, o primeiro índice que você vai ver, porque na realidade a importância relativa, vamos dizer, o valor de importância, ele é a soma da densidade relativa, mais a frequência relativa
e mais a dominância relativa. Ele vai primeiramente atacar a frequência relativa. Você vai notar que das espécies cai porque, na realidade, lá na dominância ela não vai nem aparecer. Exato. Ela não vai nem aparecer. Então, você vai ver, a frequência ainda vai ter uma nascendo aqui, outra lá. Isso é bem ao acaso. Né? Mas é pequeno. Bem ao acaso. E com o tempo, você vai vendo que ela, tanto em frequência quanto em dominância, ela vai caindo. E no caso do picão preto, 3 anos, você também não tem mais o fator de frequência relativa, né? Exato. Assim, nós analisávamos esse índice de valor de importância. Ele foi introduzir ele com esses trabalhos numa época em que a Sumitomo tinha um herbicida e que ele nitidamente você via que ele controlava, mas na contagem ele não controlava. E na variação visual ele também não controlava porque a densidade era muito grande, mas a planta não crescia. Então nós fizemos esse valor de importância. O que acontecia? Porque aí tinha dominância, né? Exatamente, por causa da dominância ele perdia para os demais. Exato. E aí nós introduzimos. Esse trabalho foi um trabalho assim que demorou um tempo para descobrir para a empresa como é que nós íamos provar que ele era eficiente. Isso foi lá para os anos 70, não 90. E a metodologia usualmente, né, consagrada aqui dos nossos trabalhos aqui no Brasil, né? A gente sempre trabalha com dinâmica de populações e a gente usa aí, né, esses índices. Professor Amanda, nosso tempo ele tá se esgotando. Olha né? que rápido que passou. Rápido, Foi uma rápido. aula, né? Foi uma aula. Que prazer. Adorei. Também. Só pra gente finalizar aqui, eu queria que vocês fizessem um comentário final, né, falando aí principalmente da importância desses estudos, né, professor, da gente entender mais sobre ecologia de plantas, principalmente quando a gente está pensando em resistência, né? Eu queria esse comentário final de vocês. Na minha opinião, hoje o Agarac vamos chamar de uma instituição Sim. muito importante. Mas ela foca muito na descoberta de novas plantas resistentes, no desenvolvimento do controle dessas plantas resistentes. Só que para a descoberta, até chegar a ser descoberta essa planta, existe uma série de processos biológicos que poderiam nos indicar aonde vai ocorrer a resistência. Eu gostaria que eles formassem pessoas, né, com esse perfil, com essa visão. Isso iria ajudar muito, muito, muito o Agarac, as próprias empresas, os órgãos governamentais a terem uma maior noção e ter uma maior previsibilidade do processo de resistência. Legal. Essa é uma mensagem que eu acho que é importante. Legal, professor. Novamente, muito obrigado, tá, professor, por aceitar o convite para estar aqui com a gente, não batendo esse papo, dando essa aula. Dando essa aula, exatamente. Amanda, por favor. Então, como o professor disse, né, a gente no Agarac a gente tem feito, né, diversos ações, né, para a gente fazer tanto essa prevenção e mitigação de casos de resistência, né? Então a gente tem feito trabalhos com monitoramento de resistência de plantas daninhas, né? Onde nesse monitoramento a gente consegue, né, prever e antecipar o problema, né? A gente consegue agir em prol da proatividade, né? Fazer esse manejo mais proativo dessas plantas daninhas para evitar que a gente chegue na resistência, né? Acho que realmente, como o professor disse, essa deveria ser a base, né? A gente lidar mais com o manejo proativo, mitigar esses casos para não deixar que essas plantas daninhas, essa resistência, ela evolua, né? Então a gente tem feito diversos trabalhos nesse sentido com o Agarac, também dentro das empresas, para evitar, né? E aí a gente, né, como as práticas que a gente vem tratando, né? Então, fazer sempre aí a rotação de mecanismos, rotação de cultura, e sempre relacionar com a ecologia das plantas daninhas, né? Como bem o professor deu uma aula hoje para a gente tem aí diversos fatores que a gente consegue relacionar e a gente consegue utilizar muito nas nossas práticas de manejo. Ok. Novamente, Amanda, muito obrigado, tá, pela participação, obrigada, tá? professor. Agradeço a você, agradeço a todo o Agarac aí pela parceria, né, nesse projeto.
Muito obrigado, professor Pitelli. É sempre uma satisfação, sempre uma honra muito grande tê-lo aqui, Exato. conversar com o Para mim senhor. também. Muito obrigado. Muito obrigada. E a vocês, meus ouvintes, um abraço e até o próximo episódio do MIPD 47 Podcast.